E aí, amigos do Cangaço na Literatura, olha nós de novo aqui outra vez, né? Aqui para falar um pouquinho mais sobre cangaço. No programa de ontem eu deixei uma deixa para vocês sobre a relação de Antônio Silvino e Lampião. Eu quero tirar algumas dúvidas aqui diretamente para vocês, mas gostaria muito de pedir que vocês se inscrevam aqui no canal. Pedir não é demais, vamos chegar a 200 mil, né? Depende muito de vocês compartilhar nos grupos de WhatsApp, mandar para um amigo, convidar a família, os amigos, alunos, vocês que dão aula, vocês têm canais, sugerir também que venham aqui para o nosso Cangaço na Literatura. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou indicar alguns livros que falam sobre a vida do Antônio Silvino. Além de indicar esses livros, sabemos que existe no prelo aí outro livro sobre Antônio Silvino, que eu não posso dar detalhes agora, já falamos aqui, inclusive com a própria família, mas nós não vamos dar detalhes porque eu quero fazer um programa mesmo específico sobre isso, né? Então, vamos lá, se inscreve, viu? Tô de olho. Aqui, primeiro livro aqui na sequência que eu tenho, Antônio Silvino, Cangaceiro, o Homem e o Mito, de Sérgio Dantas, um livraço, tá aqui o Sérgio Candeeiro. Livraço, para quem quiser comprar esse livro pode procurar, né? Obrigado aí o Sérgio por ter me encaminhado esse livro, que é muito bom. Tem aqui Luiz Rubem tem esse livro aqui, não é sobre Antônio Silvino, ok, mas aqui tem uma entrevista de Lampião, que inclusive eu vou ler em outro livro aqui para acrescentar, que fala sobre Antônio Silvino, no caso. Você tem Flor dos Romances Trágicos, Luiz da Câmara Cascudo, tá aqui, tem um capítulo sobre Antônio Silvino, Câmara Cascudo, é fantástico. Página 25 tem um capítulo sobre Antônio Silvino. Raul Fernandes, Antônio Silvino no Rio Grande do Norte, olha lá, grande Raul Fernandes, aqui, filho de Rodolfo Fernandes, né? Eu acho, me corrijam aí, eu acho que ele é filho, sim. Outro livro sobre Antônio Silvino, do Rômulo J.F. de Oliveira Júnior, Antônio Silvino, de Governador dos Sertões a Governador da Detenção. Tá aqui um bom livro. Tem mais outro aqui, de Mário Souto Maior, Antônio Silvino, Capitão de Trabuco. Tá aqui para vocês. São livros referências para vocês que querem começar a estudar mais a história do Antônio Silvino. Vou deixar na descrição aqui a playlist de programas que nós fizemos sobre ele também. Gustavo Barroso, Almas de Lama e Aço. Tá aqui um grande livro, tem um capítulo sobre Antônio Silvino e o pai. Lembramos bem que esse livro aqui, ele é muito antigo. Se não me engano, este livro, eu vou tentar até... Não sei se ele é de 19, de 17, deixa eu ver aqui. Não sei. Eu sei que existe o de 17, que é Heróis e Bandidos, do Gustavo Barroso, e esse aqui eu acho que já é na década de 30. Ele fala aqui de Lampião, tem toda uma coisa também de Antônio Silvino. E eu tenho dois livros aqui, um do Érico de Almeida. Quero me desculpar, coloquei lá a foto do Érico, né, errado lá no programa anterior, mas tá aí, Érico de Almeida Lampião, Sua História, e tô também aqui iconografia do Cangaço, do Ricardo Albuquerque. Antes de começar a falar deles dois aqui, eu gostaria só uma coisa, esclarecer a vocês. Antônio Silvino e Lampião são praticamente diferenciados ali em termos de atuação e início de atuação, final de atuação e início de atuação durante uns 5 anos mais ou menos. Ou seja, Antônio Silvino é preso em 1914 e Lampião começa suas ações em 1919. Ou seja, quando Lampião começou a agir como cangaceiro, nós temos que entender que Antônio Silvino tinha 5 anos que estava preso. Então, não existiu um contato dentro do universo do cangaço entre um e outro. Obviamente que Lampião sabia
quem era Antônio Silvino e obviamente que Antônio Silvino sabia quem era Lampião, e eu vou mostrar a vocês hoje através da literatura, que é o nosso cangaço na literatura, como vocês gostam muito. Primeira observação que eu vou fazer aqui. Lampião, durante a visita no Juazeiro do Norte, foi entrevistado pelo médico lá do Crato, né, o Octacílio Macedo, coroando bem seu estilo e promovendo assim mesmo sua passagem pela cidade. Publicado no jornal Ceará, de 12 de março de 1926, a entrevista é um importante documento para a compreensão do cangaço e tem trechos marcantes que transcrevemos a seguir. Dentro dessa entrevista, foi perguntado: Lampião, quais são os cangaceiros mais valentes do Nordeste? E aí Lampião diz: a meu ver, o cangaceiro mais valente do Nordeste foi o Senhor Pereira. Depois dele, Luiz Padre. Ponto. Penso que Antônio Silvino foi um covarde, porque se entregou à força do governo em consequência de um pequeno ferimento. Já recebi ferimentos gravíssimos e nem por isso me entreguei à prisão. Não é? Então, assim, a primeira observação que está dentro da literatura, que a gente tem conhecimento, é Lampião chamando Antônio Silvino de covarde por isso. Algumas pessoas chegam ao ponto de dizer que Antônio Silvino, desde a cadeia, chegou para o governo e disse: se me soltarem daqui, eu trago em 2 semanas Lampião. Eu desconheço isso, de onde ele tirou, de onde ele fez essa observação. Primeiro, que o governo ia soltar Antônio Silvino para isso. Segundo, eu queria muito saber de onde vem isso, que cai um pouco dentro da questão do mito do cangaço, da história, que existe o cangaço verdadeiro e o cangaço mitológico. Como, por exemplo, minha literatura, tipo Volta Seca e o Zé Baiano, ela está dentro de um universo que nós chamamos, né, para todo mundo, que é a literatura, o romance histórico. Como é que se faz um romance histórico? Você pega a estrutura histórica real e você transforma em um romance para facilitar o conhecimento. Tipo, você ler melhor, você entender melhor a história, criando diálogos entre eles, colocando locais que realmente existiram, e você acaba fazendo com que vocês peguem e leiam. Tem pessoas que não gostam desse estilo, tipo o Vidas Secas, Os Brilhantes, que pra mim assim, um dos melhores livros que eu acho assim, Os Brilhantes é perfeito mesmo. Carcará, aqui que fala sobre Sabino, ó, tá aqui, Carcará, que tá dentro desse quesito, né, do Ivan Bicharra, que tá dentro o Fogo Morto, José Lins do Rei, que fala sobre o Antônio Silvino, por coincidência, tá falando aqui pra você, que inclusive assim, para as pessoas acham que não tem, ó, tá aqui. Gente, conhecimento é muito, muito, muito bom. Inclusive o livro Cabeleira é um livro histórico, só que ele tá no quesito de romance histórico, que cada vez mais está desaparecendo no Nordeste e tal. Vou deixar aqui na tela para vocês uma caixa postal. Se vocês têm livros, se vocês publicaram livros, pode mandar autografado pra gente aqui, um papelzinho, escreve com valores, com um telefone, pra gente divulgar aqui o número para vocês venderem seus livros. Então assim, tá aqui no Iconografia do Cangaço. Para minha surpresa, para minha surprise, aqui nesse livro aqui de 1926 do Érico de Almeida, Lampião, Sua História, tem um capítulo sobre Antônio Silvino, entendeu? E eu gostaria muito, 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 muito. Ali no outro livro, na entrevista de 26, era a impressão de Lampião para Antônio Silvino, que chama ele de covarde. Já a opinião de Antônio Silvino sobre Lampião. O chefe político de Flores, Coronel José Medeiros de Siqueira Campos, na página 121, Siqueira Campos, de certa feita visitou na cadeia do Recife ao detento Antônio Silvino, o bandido em férias forçadas, parafraseando o brilhante parlamentar Azevedo Lima. A propósito, deu seu colega ao Mirante. Foi isso pouco tempo depois do tiroteio de Serrote Preto. Após várias palestras, diz Silvino para seu ilustre visitante: Coronel, dê-me notícia de Lampião. Aí o coronel: Lampião retorquiu o coronel Medeiros. Lampião anda danado pelo navio a cometer horrores, né? A floresta do navio ali naquela região.
Silvino baixou a cabeça, parecendo refletir profundamente. Após uns momentos, reergueu-se dando um suspiro e disse: Lampião, coronel é um príncipe. Né, o cara chama Lampião de príncipe. Eu é que não soube ser cangaceiro. De onde se infere que Silvino, apesar de bandido em férias, entre aspas, tem a nostalgia do passado e reconhece espontaneamente a superioridade de seu ilustre sucessor nas caatingas sertanejas. Só que eu entendi uma coisa. Quem é na sucessão entre príncipe e rei? Então assim, o jornalista, o capitão, achou que Antônio Silvino estava chamando que Lampião era um príncipe e atestando superioridade. Na opinião de vocês que estão aqui assistindo, será que Antônio Silvino não quis dizer que Antônio Silvino era o rei e Lampião era o príncipe? Antônio Silvino, o rei do cangaço? Porque existe essa ideia do rei antes do rei, né? No caso, o Antônio Silvino que era colocado. Não diminuindo o papel do Antônio Silvino, eu só estou mostrando livros a vocês, documentos, e eu acho muito interessante encontrar documentos que mostram o que Lampião fala de Antônio Silvino e de Lampião de Antônio Silvino e de Antônio Silvino que fala para Lampião. Eu acho que ninguém ainda tinha feito isso. E por isso eu gostaria muito que vocês compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem. Vocês não compartilham outras coisas? Não é? Porque eu recebo todo dia um monte de vídeo, um monte de coisa de vocês. Né? Valeu, gente! Um cheiro e tenham um bom domingo e um bom feriado. Amanhã é feriado, não tem programa, mas tá aí pra vocês, não deixo vocês na mão não. Valeu, tchauzinho e corta!